Olá IPCA, hoje é sexta-feira, 8 de junho de 2012. Nós estamos há 117 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 4 da carta aos Romanos. Um capítulo muito bonito e de entendimento fácil, especialmente se você entendeu os 3 primeiros capítulos desta epístola. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele não conhecia, para obter apoio desses irmãos que iriam enviá-lo para a Espanha, uma região onde ele ainda não havia pregado o Evangelho. Por não conhecer aqueles irmãos, Paulo fez uma apresentação de si mesmo maior do que a usual. O prefácio dessa carta tem 7 versículos. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses que o conheciam, ele fez um prefácio de 1 versículo apenas. E Paulo apresenta o Evangelho que ele prega na sua forma mais lógica e sequencial, quase que dando uma declaração de fé, quase que fazendo um documento para dizer: irmãos romanos, o evangelho que eu quero pregar lá na Espanha é esse aqui. E com isso Paulo se defenderia de acusações que haviam feito a ele. Um exemplo dessas acusações está no capítulo 3, verso 8. Tinha gente afirmando caluniosamente que Paulo ensinava uma coisa que na verdade ele não ensinava. E com essa sequência na explicação do Evangelho, Paulo dava aos irmãos romanos por escrito qual era o Evangelho que ele cria, pregava e anunciava. É por isso que nessa sequência tão didática, nós temos na carta de Romanos um material muito rico e muito simples em termos, mas muito claro para que sejamos capazes de entender as verdades básicas do Evangelho. É desta carta que nos vem a maior parte dos versículos que nós decoramos quando fazemos a classe de catecúmenos. E o capítulo 4 está vindo na sequência. Qual é a sequência? Paulo quer pregar o Evangelho em Roma e não se envergonha de pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Afinal de contas, o justo viverá pela fé, aquele texto que Lutero descobriu e que foi base para a Reforma Protestante. O mundo precisa ouvir essa mensagem de fé em Jesus e que o Evangelho é poderoso para salvar judeus e gregos. Por quê? Porque os gentios estão em pecado. Esse é o assunto principal do capítulo 1. Os judeus que não pensem que com eles é diferente, porque também estão em pecado e também precisam do Evangelho. É a mensagem do capítulo 2. Com isso, Paulo coloca todo mundo debaixo do pecado no capítulo 3, mostrando que, no entanto, existe alguma vantagem sim em ser judeu, porque o povo judeu foi o guardião da lei de Deus. Chegamos então no capítulo 4, onde um pouquinho antes, aqui no capítulo 3, verso 28, Paulo está dizendo: nós concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele acabou de falar que todo mundo pecou e carece da glória de Deus, e aqui está lembrando a doutrina que ele começou a desenhar lá no capítulo 1, quando disse que o justo viverá pela fé. A doutrina da justificação pela fé. E alguns judeus poderiam ter muita dificuldade com isso, porque eles eram zelosos da prática da lei, da obediência à lei, e a tradição judaica estava erradamente transferindo sua segurança para essa observância da lei e não para a fé. Então Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Chegamos aqui ao capítulo 4. Ele vai dizer no verso 2, se Abraão foi justificado por obras, então ele tem alguma coisa de que se gloriar. Mas a Bíblia diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo nos é contado na época no texto de Gênesis, na época de Abraão, em que Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de numerosas nações. Quando Deus falou isso com Abraão, Abraão ainda não era circuncidado. E a Bíblia já nos diz que mesmo não sendo circuncidado, crendo em Deus, a fé de Abraão foi imputada para a sua justiça. Ele foi justificado pela fé, e no momento da sua vida em que ele ainda não era circuncidado. Então, esse é um grande exemplo que Paulo nos dá aqui para provar o argumento de que nós somos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como começa o capítulo 5 no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Veja como estamos falando desse assunto antes de entrar no capítulo 4. No capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Se você pega a moldura, capítulo 3, verso 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé. Se você pega o outro lado da moldura, capítulo 5, verso 1.
Justificados, pois, mediante a fé. Você vai ver que o capítulo 4 é um exemplo muito bonito de que Abraão foi justificado pela fé, quando ele creu na promessa de Deus. Isso aconteceu quando ele não era circuncidado ainda. E esse é o grande exemplo que Paulo nos dá de que Deus justifica pecadores pela fé e não por suas obras. Esse é o assunto do capítulo 4. No resto, Paulo está dando exemplos, fazendo citações do Antigo Testamento, mas o entendimento da mensagem aqui é muito claro. E eu não queria estragar o seu prazer de descobrir essas coisas, e eu creio que você vai ser capaz de entendê-las e de apreciá-las com muita calma e de saborear essa porção belíssima da palavra de Deus quando Paulo trata dessas coisas aqui no capítulo 4. Por isso não vou entrar aqui muito mais além disso que já fiz. Tendo a moldura 3:28, concluímos que o homem é justificado pela fé. 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Entendendo que o capítulo 4 é o exemplo de Abraão, que creu, incircunciso ainda, e isso lhe foi imputado para a justiça, você entendeu a mensagem central. Eu espero que Deus abençoe a sua leitura e que você aproveite ainda um pouco mais enquanto saboreia essa preciosa parte da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque é pela fé no Senhor Jesus Cristo que somos salvos. Isso não depende de nós, ó Deus, isso é prova da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre nós. Não há nada de que possamos nos vangloriar, ó Senhor, mas toda a glória seja dada a ti. Ajuda-nos a descansar nesta verdade e a te servir com fidelidade, ó Deus, e a, com fé, viver para a tua glória, viver em obediência aos teus mandamentos e prosseguir estudando a tua palavra, testemunhando a respeito do Evangelho e sendo pessoas sempre ativas no serviço do reino dos céus, como foi o nosso irmão apóstolo Paulo. Assim nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.